boa noite a todos. Antônio, o prazer é todo meu de estar aqui, né, presidindo esse painel com pessoas maravilhosas. Eu me sinto assim privilegiada de ter sido convidada. Falo que é o melhor painel de todos, que além das três figuras maravilhosas, a professora Veida veio aqui nos brindar com a sua presença de musa. Então, nós temos várias musas aqui e o professor Marçal. Mas dando continuidade ao 35º Congresso de Direito Administrativo, aqui o tema é Direito Administrativo e Inovação, Crise e Soluções, é um tema bastante relevante. Eu gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa, aos participantes do evento, um evento 100% online, né, o que nos permitiu, a partir da pandemia do Covid, né, algo que podemos tirar de positivo desses eventos, dessas capacitações, é a possibilidade de democratizar o conhecimento, a educação. Então, é um ponto muito positivo, e eu acho que esse congresso está nos mostrando a excelência de poder chegar a todos os rincões do Brasil e fora do Brasil, com tantas palestras excelentes. Gostaria de cumprimentar aqui na presença a professora Carolina Zancanner, minha colega procuradora e minha musa inspiradora. Gostaria de cumprimentar a professora Marilene Matos, também uma pessoa muito competente. Gostaria de cumprimentar o professor Marçal Justin Filho, né, com quem tenho aprendido muito desde a época da faculdade e continuo sendo sua seguidora. Professor Marçal, você sempre nos abrilhanta com os seus conhecimentos. Professora Veida, muito obrigada. E aos outros colegas que nos presidiram, né, nos anteciparam nas palestras anteriores, parabéns. Gostaria, né, de aproveitar também para parabenizar o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, né, que está brilhando na organização do evento. Gostaria de agradecer, né, a pessoa do professor Maurício Zocum e da Carolina, que fizeram esse honroso convite. Agradecer ao Lucas Bossoni, que está aí por detrás, garantindo para que tudo saia da mais perfeita organização. E assim, parabéns, né? Eu nunca vi um evento tão bem organizado, tão bem sincronizado, com pessoas tão maravilhosas. Enfim, então vamos, né, começar aqui o nosso tema do nosso painel, aqui terminando a noite de hoje. Vamos falar de inovação na nova lei de licitações, né, inovação na inovação. E eu gostaria de começar lendo o currículo da professora Carolina Zancanner. Ela, como eu já falei, é procuradora da Fazenda Nacional, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutora e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, também professora de Direito Administrativo nos cursos de graduação e especialização pela PUC de São Paulo, que muito nos abrilhanta aqui. Queria começar, professora, como eu sei que você é fã, né, do Marketplace, né, já tive a oportunidade de ler um artigo seu falando sobre a possibilidade de Marketplace antes do advento da nova lei. Gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre a viabilidade de utilização do Marketplace agora na nova lei de licitações para aquisições de bens pela União, pelos estados, pelos municípios, enfim, por todos os entes públicos. Obrigada, professora Mônica. Primeiro, minhas palavras, claro, serão de agradecimento, né, ao meu marido por eu estar aqui presente e também agradecer o fato de que esse Congresso Brasileiro de Direito Administrativo é em homenagem à mulher que mais merece homenagens nesse país, que por um acaso é minha mãe. Minha mãe é um exemplo de mulher, ela é guerreira, ela é corajosa, ela conhece seus próprios limites, ela sabe transmitir suas opiniões sem a necessidade de julgar, sem a necessidade de impor, sem desrespeitar os outros. Ela sempre foi uma pessoa inclusiva, ela apoia e respeita todas as raças, todos os credos, e especialmente todas as formas de amor. E ela conseguiu passar isso para mim, para minha irmã, e ela passa todos os dias, né? Ela é fonte de inspiração, não apenas pelos seus ensinamentos jurídicos, que revolucionaram a teoria dos direitos administrativos, do direito administrativo no Brasil, né, especialmente dos atos administrativos, mas principalmente pelas lições de vida, que ela mesmo sem querer e sem saber, ela ilumina o caminho das pessoas que têm o privilégio de conviver com ela. E eu sou uma dessas
ou talvez a maior, porque sou a filha favorita, privilegiada, do convívio com a minha mãe, né? Então, já feita eu falei que eu ia falar, eu brinquei com a minha mãe que eu ia falar, que eu ia passar o tempo inteiro da minha resposta elogiando a ela. Mas aqui eu queria também cumprimentar meus colegas de mesa, né? Inclusive parabenizando as 3 mulheres aqui presentes, a Mônica, a Marilene e a minha mãe, pelo Dia do Servidor Público. Todas servidoras públicas, e também cumprimentar o professor Marçal Justin Filho, porque assim, é verdade, para mim ele é livro de cabeceira, eu trabalho todo dia com licitações e contratos, então a gente, né, quando acha alguma coisa, fala, graças a Deus, Marçal escreveu sobre isso, ufa, tipo, tô salva. Então assim, é sempre uma honra dividir um painel e uma responsabilidade gigantesca, dividir o painel de licitações com o professor Marçal Justin Filho, né? Então, eu e a Marilene temos aqui tremendo, a gente se conversou antes, etc. Mas eu vou responder a pergunta. E para responder a pergunta, eu preparei até alguns slides, só mais para pôr a legislação mesmo, né? Então, na verdade, o que surgiu em termos de e-marketplace, a gente tem isso na nova lei de licitação, porque eu vejo que a nova lei de licitação foi uma lei de perda de oportunidades, né? Se eu fosse dar um nome assim para a nova lei, ela realmente ela não perdeu, ela não aproveitou as oportunidades de facilitar a vida da administração pública, né? Ela fala que no artigo 40 da lei, que as compras elas deverão observar o seguinte, em relação a compras, condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Mas é isso que a administração pública faz? Ela tem condições semelhantes às de pagamento e de aquisição do setor privado? Tipo, de jeito nenhum. Como é que a administração contrata? Se a administração pública precisa de alguma coisa, o que ela faz? Ela primeiro tem que fazer estudo técnico preliminar, tem que fazer termos de referência, tem que fazer pesquisa de preços, ela tem que fazer análise de riscos, tudo isso ela tem que fazer para que ela possa, enfim, lançar um edital e torcer, rezar, tipo, de preferência com muita fé, para que apareçam fornecedores que sejam minimamente idôneos para que a administração possa contratar um serviço ou um produto que sirva por pelo menos um ano, né? O que não é o que o nosso dia a dia da administração a gente acaba vivenciando. Normalmente os produtos são ruins, né? Os serviços são péssimos e, na verdade, para eles serem péssimos, eles têm que melhorar muito. A gente tem muitos problemas na contratação de terceirização na administração e a gente tem muitos problemas quando a gente contrata serviços. E a gente tem muita coisa para fazer para contratar serviços e produtos, né? Então, a administração, ao invés dela, como particular, como é que particular compra? Você quer comprar alguma coisa, com 3 cliques na internet, você resolveu os seus problemas. E a administração pública? A administração não. Ela tem que dizer o que ela quer, especificar o objeto 1000 vezes, fazer termos de referência, estudo técnico preliminar, uma burocracia sem fim, manda para o jurídico, porque não importa se é caneta, se é papel higiênico, o que seja, se é uma obra grande de infraestrutura, a legislação não separou o joio do trigo. Isso quer dizer, você tem os mesmos documentos para aquisição de caneta que você tem para fazer uma grande obra de infraestrutura. Quer dizer, não faz sentido algum. Então, a gente tem hoje um universo muito difícil de contratar na administração pública, né? Você tem que abordar muitos aspectos. E o que a administração faz? Ela mal consegue se comunicar, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação na administração pública. Eu vou até dar um exemplo aqui que ocorreu, por isso que eu gosto de falar. Esse é o e-mail, né? Pedi para a moça que trabalha aqui no departamento de compras para mandar fazer uma placa para minha sala. Tecnologia. Mandei no e-mail para ela, fulana, preciso de 2 placas, favor falar comigo. Chegaram as 2 placas, favor falar comigo. Quer dizer, a placa tecnologia nunca apareceu. A placa virou, favor falar comigo. E aí, o que você tem? Você tem uma ausência total de comunicação. E isso, obviamente, fica mais difícil quando você quer adquirir alguma coisa, né? Então, por exemplo, você definiu um objeto num edital. Aqui era aquisição de mochila para creche e pré-escola. Olha as mochilas, cabem as crianças dentro. Então, assim, você vê que é muito difícil você contratar pela administração porque você não olha o produto, você vai lá e especifica para tentar adquirir. Então, é uma burocracia sem fim.
Como é que a gente resolveria essa burocracia? A gente resolveria com o e-marketplace. O que que é um e-marketplace? É um shopping virtual. A gente tem um monte de shoppings virtuais aí na internet que vocês sabem, acessam todos os dias, e o particular vê lá e fala: gostei desse, vou levar esse. Vê as especificações e leva. Muito bem. A administração não faz isso. Muito pelo contrário, a administração tem que especificar, lançar o edital, aguardar 8 dias. Então, assim, a gente tem um custo logístico muito alto para adquirir qualquer coisa. Um exemplo, assim, banal disso diz respeito, o e-marketplace, ele viria desburocratizar custos que a gente vive no dia a dia da administração pública, né? Por exemplo, esse papel A4, ele custa no mercado R$ 16,56. Os custos logísticos para a administração, que é publicar em jornal de grande circulação, publicar em diário oficial, remeter ao jurídico, nomear pregoeiro, agentes de contratação, a equipe de apoio, enfim, todo, fazer os estudos técnicos preliminares, lançar, né, buscar a pesquisa de preços nos moldes que a lei exige, etc. e tal, sai um custo logístico da administração de R$ 32,34. Isso quer dizer que, para a administração, o papel que custa R$ 16,56 sai por R$ 48,90. Tem alguma coisa errada? Né? Não dá para você pagar, o particular pagar R$ 16,56 e a administração pagar 3 vezes o preço disso. Então, a gente tem que se ver onde está o gargalo. E eu diria para vocês que não é só um problema da administração. O particular também acaba colocando um sobrepreço no produto dele, justamente porque ele vai ter o custo de ler o edital, ele vai ter o custo de, eventualmente, numa licitação presencial, viajar, arcar com passagens aéreas, né? O professor Rony Charles e o professor Marcos Nóbrega, eles falam especificamente desses custos também dos particulares, né? Olhando não apenas a administração pública. E isso tudo, obviamente, gera um grande problema. Como seria uma inovação? Seria você ter um shopping virtual, um e-marketplace para compras públicas. Mas isso é uma grande novidade? Grande novidade só se viesse no Brasil, porque nos Estados Unidos a gente tem há um quarto de século. A gente tem há 25 anos, eles têm o próprio e-marketplace, uma plataforma do governo, e no meio da pandemia eles anunciaram ainda a contratação de outros e-marketplaces para apoiar ainda as compras do governo, né? A Amazon, a Overstock e a Fisher Scientific. Então, o que que você tem? Você tem uma possibilidade, uma aquisição muito mais célere de contratação do que tem no Brasil. E a lei 14.133, ela trouxe isso? Não, ela não trouxe. Ela perdeu a oportunidade de criar um e-marketplace. É possível a gente criar um e-marketplace com base no que nós temos hoje na Lei 14.133? Eu diria que sim, se a gente se utilizar do credenciamento. Não é o ideal em termos que isso já deveria sair pronto, criado, estabelecido e resolvido, né? Já temos um Portal Nacional de Contratações Públicas que visa albergar Deus e o mundo lá dentro. Então, a gente poderia ter um e-marketplace para que a administração adquirisse de uma forma muito menos burocrática, mas não foi feito. Agora, existe uma possibilidade que depende de uma implementação, uma regulamentação, que está no artigo 78 da lei, que trata das espécies de credenciamento. Dentre os credenciamentos que nós temos tratados ali na lei, existem 3 possibilidades, né? As questões de credenciamento para hipóteses paralela e não excludente, que não seria o caso, né? Quem quer aqueles casos, muitas vezes, que a administração vai utilizar uma contratação aí de tradutor juramentado, leiloeiro oficial, que ela precisa, vamos dizer, ter uma lista de cadastrados ali, sempre que ela necessitar, ela vai lá e adquire. Teria também a possibilidade de critério de seleção por terceiros, que seria o caso que a gente vê nas clínicas do Detran, de oftalmologia, em que o terceiro, que é o beneficiário da prestação, escolhe o credenciado, e teria também a possibilidade, aí sim, vamos dizer assim, uma possibilidade mais ampla de um credenciamento em mercados fluidos. E aqui esse conceito de mercados fluidos e variabilidade de preços, variação de preços, preços flutuantes, ele pode, de alguma forma, auxiliar aqui uma amplitude, digamos assim, do uso do credenciamento para que se forme um grande shopping virtual, né? E que a administração registrasse a cotação e adquirisse o que tivesse ali cadastrado com a menor cotação do dia de uma forma muito mais rápida, muito mais célere do que
ela costuma ter, o que ela costuma fazer, que é realmente, é muito, na verdade, é muito, muito, muito moroso e produtos são muito, muito, muito caros, né. Eh, eu não quero me estender também, porque existem outras questões a serem debatidas, mas, assim, só para dizer que essa experiência, assim, internacional, ela é muito forte. A gente teve um seminário da AGU, que foi organizado em São Paulo, junto com a Justiça Federal, que o professor Kuzman de Moscou, ele veio e a gente ficou debatendo sobre contratações públicas. E ele explicou que lá só tem, assim, a única forma de aquisição de produtos é via e-marketplace. E o e-marketplace é uma plataforma, no caso deles, privada, mas existe um seguro por trás dessa plataforma. E eu até perguntei, mas se tem uma instituição financeira segurando, isso não torna muito mais caro, né? Você tem que pagar o seguro. Ele disse que não, que o preço é do mercado e é uma experiência super bem sucedida. Então, quer dizer, não é uma coisa em termos mundiais novos. Aqui no Brasil, a gente está atrasado em uma geração, né? 25 anos pelo menos. Então, isso era uma coisa que deveria ter vindo com a nova lei e não veio, mas há uma potencialidade de mudar. Riscos de compra na internet, gente, risco de compra na internet tem, mas ele sempre pode ser minimizado, tendo em vista que a própria lei 14.133, ela admite a possibilidade de você ter uma avaliação de desempenho dos fornecedores da administração pública. E isso, quando ela fala do registro cadastral unificado, uma das possibilidades que ela abre é criar um rating, né, uma possibilidade de você avaliar, como tem lá o verdinho no Mercado Livre e o vermelho. No vermelho você não compra, porque sabe que vai entregar, etc e tal. Então, riscos de compras na internet sempre tem, né? Você sempre vai poder, olha o cobertor que veio, o top que você comprou serviu no gato, e assim vai. As coisas não necessariamente são como se esperava. Mas, ainda assim, eu diria que com um controle bom, com sites confiáveis, fornecedores confiáveis, a administração vai fazer contratações que são muito melhores do que aquela que elas têm, que a administração tem feito ultimamente. É isso, que eu volto a palavra à doutora Mônica, então, eu espero não ter ultrapassado meu tempo aí, muito obrigada. Muito bom ouvir Carolina falar sobre inovação, eu acho a cara dela, Direito Administrativo 4.0. Ela é acelerada como direito administrativo, e muito bom ver também a professora Veida sempre balançando a cabecinha quando a Carolina fala, concordando com tudo. Gente, eu vou agora apresentar a nossa próxima palestrante, é a professora Marilene Matos. Ela é advogada, mestre e doutoranda em Direito Público pelo IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, é professora universitária e presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados. Seja muito bem-vinda, professora. Vou aproveitar para fazer um questionamento para a professora também. Tendo em conta, professora, que grande parte das inovações que foram apresentadas na nova lei de licitações, elas já constavam do RDC, eu queria saber qual que é a sua opinião, né, em relação a existência de efetiva inovação na nova lei, né? Ou se esse título de inovação não seria, não já traria a nova lei como como um senso de lei morta. Boa noite, Mônica. Boa noite, Carolina Zancané, professor Marçal Justin Filho, professora Veida Zancané, o Lucas Bossoni, que tão gentilmente tem nos auxiliado nos bastidores. Estou muito feliz, muito honrada com o convite. Foi uma das melhores notícias do ano participar do congresso do IBDA. Eu queria agradecer na pessoa dos organizadores, do professor Maurício Zocum, que tão gentilmente convidou, apesar que ele me colocou numa saia justa, né? Porque ele me colocou num painel com nada menos que a Carolina Zancané e o professor Marçal Justin Filho. Então, a responsabilidade é muito grande. Eu vou tentar aqui, pelo menos, chegar perto aí da primeira palestra da professora Carolina, né? Boa noite, professora Veida. Muito merecida a homenagem. É uma honra aqui também ter a senhora aqui nos bastidores nos prestigiando. Então, muito obrigada. E o Congresso do IBDA, além dele ser uma fonte de inspiração profissional para mim, ele ultimamente, né, desde 2018, do último congresso que eu participei, que foi presencial antes da pandemia, ele tem me dado muitas alegrias na forma de amizades que eu conservei de lá até agora. E eu gostaria de citar em especial a professora Fernanda Fritoli, o professor Antônio Rodrigo Machado, que estava no painel anterior, a professora Bruna Borghetti,
E várias outras pessoas, assim, mas em especial esses eu tenho convivido mais, tenho trocado ideias, e então eu tive esse bônus a mais com o Congresso do IBDA. Mas vamos lá para a nossa questão, então. A questão basicamente de efetividade de lei, né? E se eu tenho alguma coisa aqui, uma pontinha que eu poderia falar assim, vou chegar perto da Carolina Zancanè, vou chegar perto do Marçal Justin Filho, e que eu possa oferecer aqui a minha visão privilegiada de quem trabalha no parlamento, na Câmara dos Deputados há muito tempo, e já atuei na parte política também, na parte de feitura de normas, né? Então, a gente está falando aqui de efetividade de normas, se a norma vai realmente surtir efeito, se ela não vai. A gente tem uma coisa no Brasil que diz, determinada norma pegou, determinada norma não pegou. A gente tem essa ideia, né? Essa norma fulano de tal não pegou. Como assim uma norma não pegou? Se as normas elas constituem comandos cogentes, obrigatórios, e não tem essa história, ela teria que pegar, né? Mas na prática tem algumas leis que elas são ignoradas, que realmente elas na prática não vão surtir efeito. Eu acompanho o processo legislativo e tem leis que realmente elas são feitas porque o parlamentar queria dar uma satisfação para o eleitorado, porque ele queria postar na rede social. Infelizmente, a instituição política, né, ela segue leis que para a gente, né, ela segue regras do jogo, que para a gente, como operadores do direito, como profissionais do direito, é diferente. Então, algumas normas elas são simplesmente mal feitas mesmo, foram feitas para não pegar, e outras simplesmente não pegaram. Aqui eu coloquei alguns exemplos, alguma norma de trânsito não pegaram. Eu tenho certeza que a professora Carolina Zancanè segue essa lei, né? Eu não vou falar se eu sigo, mas é uma norma de trânsito que obriga, que proíbe as pessoas dirigirem de salto alto. A outra norma que proíbe o uso de filtro escuro no carro. A própria norma que tipificava adultério, né, que ela só veio a deixar de ser, o adultério só veio deixar de ser crime em 2005. Então, são exemplos de normas que elas não pegaram, né, digamos assim, que foram simplesmente ignoradas, acabaram caindo no esquecimento e muitas vezes acabaram sendo derrogadas porque não tinha efetividade. Então, por que normas não pegam? Que normas não têm efetividade? Aí eu trouxe aqui uma explicação de um sociólogo em direito, né? Ele é professor da Universidade de Stanford, o Lawrence Friedman, que ele diz o seguinte, que a norma, quando ela é divorciada da realidade, ela tem uma tendência muito grande a não ser cumprida, a simplesmente ser ignorada. Então, segundo ele, essa coerção estatal, ela não tem esse poder todo de impor, né? Ou seja, a norma não faz milagre. Não basta o Estado dizer que a norma é obrigatória. Ela tem que andar com os valores da sociedade, né? Ela tem que espelhar o sistema de valores que a sociedade acredita e que de alguma forma aceita. Aí ele cita como exemplo o artigo 155 do Código Penal, que tipifica a conduta de furtar. Então ele diz assim, a maioria das pessoas não furta, não é porque tem uma coerção estatal, mas é porque a maioria aceita essa norma como de acordo com os valores que ela acredita que devam realmente existir. Aí ele diz o seguinte, que a não ser em estados autoritários, como China, como Cuba, a norma é colocada de goela abaixo, e aí ela vai surtir efeito, quer queira, quer não, né? Aqui, em termos constitucionais, a gente tem alguns instrumentos de participação popular que a gente viu que, na prática, acabaram, né, estão sendo ainda pouco utilizados. Não quer dizer que, futuramente, a gente não vai ter uma maior utilização, né? Eu daria o exemplo aqui da lei de iniciativa popular, do referendo, do plebiscito. São instrumentos a favor da cidadania que não tem, assim, tanta pegada, que as pessoas não usam tanto, né? Então, assim, a partir daí a gente tem a constatação de que a lei por si só não faz milagre, né? De manhã teve o painel do professor Carlos Ari, né, Sundfeld, que aí ele mostra uma lei, ele dá um exemplo de uma lei que ela realmente está provocando uma mudança cultural. A lei ela é um elemento indutor de mudança cultural, mas ela não faz milagre, né? A ideia é essa. E aí o professor Carlos Ari, ele falou que as Cortes de Conta, né, o TCU, tem absorvido algumas das disposições da LINSP, né, daquelas alterações de 2018 para dar mais segurança ao gestor público, então, através dessa mudança, né, legislativa, digamos assim, está tendo uma mudança cultural nessa parte do controle, né? Eu sempre falo com meus alunos, quando eles, né, agora teve muita crítica em relação à alteração da lei de improbidade administrativa, que agora pronto, agora abriu para corrupção. Eu falo, gente, se a gente é um país corrupto, não é por falta de leis de controle, a gente tem um monte de lei, a gente tem sistemas de controle que se sobrepõem,
E aí, inclusive, no painel anterior, o professor Rodrigo Vargas falou até que a gente tem uma disfuncionalidade de controle, né? A gente tem uma disfuncionalidade por excesso de controle, não por falta. Então, assim, voltando à pergunta, esses instrumentais modernizadores da nova lei de licitações, eles vão ser utilizados porque tanto a contratação integrada quanto né, o contrato de eficiência, eles são o quê? Eles são instrumentos de eficiência, né, das compras públicas. Aí, eu gostaria de trazer aqui, antes de entrar no ponto específico, uma classificação de Norberto Bobbio das leis quanto à imperatividade, que ele classifica aqui bem rapidinho. Ele classifica, então, as normas quanto à imperatividade em obrigatórias, permissivas e proibitivas. Então, o próprio nome já, mais ou menos, né, a gente já entende, mas a norma obrigatória, ela estabeleceria um comando, né, uma conduta. A norma proibitiva, ela estabeleceria um não fazer, né, e a norma permissiva, ela estabeleceria uma possibilidade, né. Exemplificando, a gente tem uma possibilidade de fazer um contrato de doação, mas a gente não é obrigado a fazer. Então, você pode passar a vida inteira sem nunca fazer um contrato de doação, se você não quiser, né. Então, quando a gente pensa em leis que não pegam, não têm efetividade, muitas vezes a gente tem a ideia da lei que estabelece uma conduta, né? Estabelece um fazer. E a gente nunca pensa na lei que coloca possibilidades como uma lei que não pegou, né? Então, aí a gente tem a seguinte questão: se a gente considerar que tanto o contrato de eficiência, quanto a contratação integrada, quanto outras inovações, como o diálogo competitivo, se a gente colocar que eles são possibilidades, né, que o legislador quis estabelecer possibilidades de eficiência colocadas à disposição do administrador público, a gente pode entender, então, que essa possibilidade ela não é obrigatória, vai depender do juízo de conveniência e oportunidade, vai depender de um critério, né, do administrador. Então, não há um mandamento, mas há uma possibilidade colocada à disposição dele. Mas a outra interpretação possível, e aí começa o negócio a complicar. A gente sabe que o artigo 37 da Constituição, no caput, ele coloca o princípio da eficiência como, né, como obrigatório para a atuação administrativa. Aí, no artigo 5º, né, especificamente da nova lei de licitações, de novo ali está o princípio da eficiência. Então, se a gente entender que esses princípios, eles colocam comandos imperativos, aí começa a complicar, porque aí a gente vai entender o quê? Que o administrador é obrigado diante de uma necessidade de inovação, utilizar esses instrumentos. Se a gente seguir a maioria da doutrina de princípios, que diz que os princípios são normas cogentes, que eles não estão ali de enfeite, que eles obrigam, né, que eles vinculam a atuação, né, do aparato, né, estatal, da administração pública, a gente vai dizer o seguinte: não, então é necessário, não há mais a opção para o gestor público não inovar. Ele chegou num ponto que ele tem que inovar. Por quê? Ele tem que inovar como concretização do princípio da eficiência. Aí ele seria obrigado, diante de uma necessidade, a utilizar os instrumentais que a lei colocou. É uma possibilidade de interpretação. Beleza, se a gente entende que é obrigatório, a gente esbarra com outros probleminhas que aqui eu vou colocar de novo, que a lei ela induz a mudança cultural, não faz milagre. A gente teria que ter uma mudança de cultura administrativa. De manhã, de novo, vou trazer aqui o professor Ari, né, que gostei muito da parte dele. Ele falou que inovar não é fácil. Quem gosta de inovar, gente? Ninguém gosta de inovar. Inovar dá muito trabalho, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair daquele conhecido, que você já sabe qual é o resultado, para o não conhecido, você não sabe qual é o resultado, né? E aí, como é que a gente faz? Se o gestor público ele se arrisca, e qualquer inovação ela pressupõe risco, então eu vi numa palestra, uma pessoa falou o seguinte: se eu me arrisco, eu inovo e dá certo, beleza, os frutos são da administração. Se a minha inovação não der certo, o risco é meu. Né? Eu vou responder, eu sou gestor, eu vou responder pelo aquele experimento que eu fiz que não deu certo. Então, a gente teria que ter uma mudança de pensamento, e aí não tem como não falar de uma mudança de controle, né? Que o controle, todo o sistema de controle teria que ter um pouco mais de, não condescendência, um pouco mais de compreensão com iniciativas inovadoras. Claro que desde que essas iniciativas não sejam assim um disparate, um completo absurdo, né? Mas se for uma iniciativa que você, né, tente, experimente e não der certo, que a possibilidade de não der certo é concreta,
Então, teria que ter talvez uma mudança de cultura dos instrumentos de controle. Aí eu queria levantar um ponto aqui, que talvez, apesar da gente ter tido essa recente inovação da lei de improbidade, que pode minimizar a inibição dos gestores, a gente tem um ponto da nova lei de licitações que tem sido objeto de muita crítica, é que teve um recrudescimento de todas as penas, praticamente todas, dos crimes de licitação. Teve um recrudescimento geral das penas. E o pior, esse recrudescimento colocou um limite, um patamar mínimo de pena que impede o acordo de não persecução civil. Então, qual é a grande crítica? Que ele coloca, impede igualdade, os crimes licitatórios graves, aqueles que dão realmente muito prejuízo, de um crime licitatório de menor potencial ofensivo. E ele permite, como ele mudou as penas de detenção para reclusão, ele permite, inclusive, prisões preventivas. Então, se a lei está querendo inovação, mas ela recrudesce, né? Ao mesmo tempo, o legislador recrudesceu todas as penas. Como que a gente lida com isso? É um desafio, né? Então, eu vou terminar aqui, não sei como é que está meu tempo, né? Eu sou de falar rápido, o tempo está ok, Mônica? Mas aqui, o que eu quero colocar é que a gente, para ter efetividade dessas normas inovadoras, e é um desafio inovar no serviço público, a gente tem que ter uma mudança cultural. E aí eu vou trazer aqui, né, para vocês, eu tenho estudado o livro do professor Rodrigo Vargas, Direito Administrativo do Medo. Eu acho que agora praticamente esse livro já entrou para a história administrativa brasileira, né? E ele é um clássico. Então, como você tem um direito administrativo do medo, com paralisia dos gestores, com fuga da responsabilização, é um grande desafio casar esse tipo de administração pública com administração pública inovadora, né? Isso só um dos elementos, né? Porque o próprio estímulo para inovar no setor público ele é menor, você tem que lidar com amarras burocráticas. Eu já vi pessoalmente na minha carreira gestores de pessoal dizendo que vão indeferir pedido, mesmo sabendo que tem fundamento. Ele indefere e fala assim, deixa a pessoa ir na justiça. Quando tiver uma decisão judicial, eu libero, porque aí eu não tenho qualquer risco de ser responsabilizado. Então, como que a gente casa isso com inovação? Como que a gente vai conseguir diminuir essa disparidade, né, de poder de inovação do aparato administrativo com o setor público? E, ao mesmo tempo, a gente tem mandamentos, né, a gente tem princípios que estão vinculando as compras públicas. Então, assim, eu sei que eu dei muito mais dúvida, muito mais provocação do que respostas para para o problema. O problema é complexo, requer uma mudança cultural, né? Então, assim, a gente está engatinhando, né? Carol falou aí do Marketplace, que também é uma iniciativa ousada, que a gente não sabe como é que vai ser implantado ao longo do tempo, mas o desafio, né? Termino dizendo que o desafio é muito grande. Eu queria falar sobre inovação, colocar aqui uma frase que eu separei, que é do Steve Jobs, que ele falou o seguinte para o CEO da Pepsi, né? Quando ele propôs que ele assumisse a Apple, ele falou assim, você vai passar a vida inteira vendendo água com açúcar, né? Água com açúcar, na verdade, é a essência da Pepsi, né? Ou você vai mudar o mundo, né? Então, acho que o momento é de escolha, né? Um momento crucial. E daí também o grande método, né, desse evento, que ele está justamente focando na inovação, na administração pública. É um desafio enorme. Então, é isso. São essas minhas considerações e vou devolver a palavra, então, agradecendo. Muito bem, professora Marilene, muito interessante seus comentários, eu acho que colam muito bem com o que a professora Carolina falou, né, as perguntas que ela deixou no ar, por que a lei 14.133 não foi mais audaciosa, por que ela não abriu, né, em termos de inovação prática, principalmente para compras e para pequenas aquisições, né? Você tem só uma pequena exceção de compras imediatas com valor de, no máximo, R$10.000 e serviços de pronta entrega, para falar, por exemplo, em não utilização de contrato formal, alguma coisa desse tipo. E a ideia é essa, a gente falar em inovação, mas de forma a efetivar esses modelos. Não adianta a gente colocar artigos ou colocar ideias, mas se a gente não debater aqui entre nós como que essas ideias elas podem ser na prática exercidas pelo gestor. E aí a gente tem realmente esse desequilíbrio na balança entre a proatividade
na gestão, e eu iria mais além, nós que trabalhamos na assessoria jurídica de órgãos, né, da administração pública, a proatividade da própria consultoria jurídica, né, em conseguir fazer diferente do usual, do trivial, em termos de inovação, e o controle, o excessivo controle, o controle usual que se utiliza no Brasil, não é um controle que trabalha a instrução, a mediação, mas é um controle que se preocupa mais com a punição, né? Já parte do pressuposto de que todos os atos eles vão ser praticados de má fé. Então, é muito interessante esse ponto que foi colocado pela professora Marilene. Eu vou passar agora para a leitura do mini currículo do professor Marçal Justin Filho. Achei muito injusto, mas vou colocar aqui para vocês. Professor Marçal Justin Filho é doutor em Direito pela PUC de São Paulo e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná até 2006. Vocês me desculpem, mas foi ele que pediu esse mini currículo, eu, por mim, teria lido o currículo inteiro. Professor Marçal, muito obrigada pela presença. Já gostaria de começar, né, a sua exposição colocando também uma pergunta, né, provocativa. Eu gostaria de saber do professor qual seria a relevância da certificação por organização independente relativamente às soluções adotadas pela administração e às propostas formuladas pelos licitantes. Boa noite, é uma enorme satisfação participar do evento. Eu, em primeiro lugar, presto as minhas homenagens à professora Veida, amiga desde os bancos da PUC, que fomos colegas ao fazer créditos há um tempo atrás, e que teve uma trajetória muito importante no direito administrativo brasileiro, especialmente no tocante à sua obra clássica e fundamental sobre a avaliação efetiva dos efeitos da invalidade sobre a possibilidade de saneamento de atos, com um enfoque muito preconizador, inclusive, daquilo que, muito tempo depois, veio a ser consagrado na Lei 14.133 e que, a meu ver, na Lei 14.133 é o tópico mais revolucionário. A professora Veida, há muito tempo, já preconizava isto que a lei demorou tanto tempo para fazer. E, portanto, a homenagem que lhe é prestada pelo IBDA é muito justa e eu me associo a ela. Me associo também à manifestação de satisfação de participar desse painel com 3 juristas extremamente competentes e que dominam a temática de licitação e de contratação pública e que fazem parte desse cenário muito importante para o direito administrativo brasileiro, primeiro pela renovação, pela necessidade de novos enfoques que não sejam norteados pelo passado, mas que tenham em mente o futuro, e o tema do Congresso basicamente é esse, mas, por outro lado, também pela dimensão dialógica, digamos assim, que vai ficando cada vez mais evidente na produção do conhecimento novo. Ou seja, inovar não é apenas fazer algo diferente, inovar é também discutir, dispor, disputar e estabelecer um processo de crescimento do conhecimento, inclusive pela inviabilidade de um único sujeito concentrar todo o conhecimento e ter sempre razão. As pessoas, quando dizem, o seu livro é um livro assim ou assado, eu sempre observo que ele é apenas mais um livro dentro de um universo de pessoas que estão estudando, inovando e trazendo abordagens que eu certamente nem pensava que poderiam ser feitas. É o caso clássico de todas as obras, inclusive da professora Carolina, inclusive da atuação da professora Marilene. O tema que eu vou falar eu vou compartilhar alguns slides para tentar tornar um pouco mais célere a minha apresentação diante de um cenário de tempo limitado. Algumas dificuldades práticas são comuns em processos licitatórios e também no controle da atividade contratual. O tema foi passado de um modo muito agudo pela Carolina.
e que envolve algumas questões que são clássicas dentro das limitações da administração pública. Basicamente, a elaboração de projetos de boa qualidade é uma dificuldade, é um desafio significativo para a administração pública. Os esforços para determinar os chamados requisitos de habilitação, isso envolve uma outra questão também central para a viabilidade da redução dos preços, já que a licitação é, na verdade, uma tentativa de imitação do mercado real, criando-se um mercado artificial que é caracterizado por uma barreira de entrada que tem a ver com os requisitos de habilitação. E, portanto, quanto mais distorcidos os requisitos de habilitação, tanto menor é a competitividade, tanto maior são os preços que são praticados para a administração pública. E há um ponto característico que é a ausência da qualidade do produto na sua oferta e no seu momento de aquisição. Isso se traduziu com a difusão do pregão na generalização do exame de amostra. Hoje em dia, se você for comprar um lápis, você precisa de um exame de amostra. Se você for comprar água mineral, precisa de amostra. Tudo precisa de amostra. E o exame de amostra acaba não sendo suficiente por um problema que é de uma obviedade tamanha que nem precisaria ser destacado. O problema básico é que a amostra é descartada e o sujeito executa e entrega para a administração o que ele bem entende. E não tem como a administração sequer saber se o produto que foi entregue é o mesmo que tinha sido objeto da amostra. Ou seja, a amostra acaba sendo uma solução formalista que não assegura um resultado prático. Por outro lado, por que isso acontece? Tentemos uma teorização desses problemas práticos. Primeiro, a administração assume encargos complexos que envolvem uma simetria cognitiva. A administração não sabe exatamente o que ela quer comprar. Ela quer comprar algo de boa qualidade. Mas o que significa um produto de boa qualidade? O que é algo que é satisfatório? Como ela vai descrever isso? Tudo isso é algo que está fora da administração pública e que exige um conhecimento especializado que, eventualmente, a administração pública não tem. Normalmente, a administração pública não tem. E há uma tendência crescente à dissociação entre o conhecimento e a habilidade da administração e o conhecimento e a habilidade da iniciativa privada, que vai ficando cada vez mais complexa. E a administração pública não consegue acompanhar tudo isso, inclusive no tocante aos desvios e às práticas reprováveis. E há, então, uma espécie de um paradoxo do controle. A administração precisa contratar porque ela não sabe fazer exatamente, ela não consegue fazer por ela própria. Mas ela tende, ao contratar, a especificar e controlar aquilo que ela contrata. Só que se ela não tem condição de executar, ela também não consegue controlar aquilo que ela contrata. E, portanto, o paradoxo é esse. A administração tem de especificar e ela não consegue especificar, ela compra alguma coisa e ela não sabe se essa coisa é boa, e no final, obviamente, o desastre é aquele que se verifica usualmente na nossa vida prática. Dentro desse cenário, uma alternativa que pode ser pensada é a certificação por organização independente. Trata-se de recorrer à iniciativa privada também para enfrentar as limitações que a administração pública tem. Ou seja, quando a administração pública licita e contrata, se configura uma invocação por parte da administração ao setor privado para que execute uma prestação que é necessária para a satisfação das necessidades administrativas e que não pode ser satisfeita mediante o recurso isolado da atuação da administração pública. Portanto, a administração pública produz o regime de execução indireta. A certificação envolve uma espécie de ampliação desse modelo por meio do recurso a um terceiro que não é parte na licitação diretamente, que não é contratado necessariamente para fornecer a prestação, mas que ele é contratado para fornecer soluções necessárias para a administração pública contratar bem. Trata-se, portanto, de reconhecer a existência de organizações independentes que vão, a partir de requisitos de confiabilidade, se estabelecendo dentro da sociedade com uma função específica de padronizar as prestações e de identificar desvios, insuficiências e defeitos da conduta dos particulares. E o modelo mais completo, mais clássico e mais tradicional de certificação por organização independente tem a ver com as auditorias especializadas. Ou seja, há muito tempo, toda a sociedade recorre à figura da auditoria independente,
que é uma organização empresarial dotada de uma finalidade específica que consiste em realizar uma atividade de controle da iniciativa privada. Portanto, eu tenho, por exemplo, uma macroempresa que tem as suas ações negociadas em bolsa de valores. Um dos requisitos para a realização de assembleias gerais destinadas a aprovar as contas dessas grandes empresas é a aprovação, a manifestação de uma auditoria especializada que aprove, examine essas contas e aprove, emita um parecer dizendo que essas contas estão em ordem ou não, de tal modo que a autonomia do particular seja limitada com um processo que, em última análise, é de limitação de poder por meio do próprio poder. Eu tenho, então, a dissociação do processo decisório entre diferentes órgãos que se limitam entre si. É claro que isso não pode envolver a transferência de competência estatal privativa própria da administração pública para um particular, mas envolve o enriquecimento por parte em face da administração pública de informações que são especializadas e que, eventualmente, a administração delas não dispõe. O tema foi tratado na Lei 14.133 em diversos dispositivos. O principal é o artigo 17, parágrafo 6º, que está lá a transcrição: a administração poderá exigir a certificação por organização independente como condição para aceitação de estudos, projetos, projetos básicos, projetos executivos, conclusão de fases ou de objetos de contratos, material e corpo técnico apresentados por empresas para fins de habilitação. O que envolve isto? Envolve, em primeiro lugar, a eliminação de controvérsias sobre eventual exigência de certificação. O tema já era conhecido especialmente a propósito dos órgãos de controle, a propósito de certificação relacionada à ISO. Mas o tema não é apenas relacionado a esse tema. Também tem a ver com, como a gente observa nesse dispositivo, com algo muito mais amplo. E por quê? Na hipótese do inciso primeiro, a própria concepção do empreendimento é objeto de uma avaliação por uma entidade, uma organização independente, que certifica a viabilidade, a ausência de equívocos, a economicidade, a estimativa final de uma prestação, de um conceito que seja satisfatório. E isso é especialmente relevante para a administração pública nas contratações integradas e semi-integradas, em que não há a elaboração de projeto executivo na semi-integrada e básico, inclusive, nas contratações integradas. E essa temática de contratações integradas e semi-integradas vai se transformar, se não for utilizado adequadamente o Instituto, num inferno para a administração pública, porque é muito simples você simplesmente abrir uma licitação sem ter projeto e remeter tudo para o particular fazer. Ora, se a administração pública não tem nem projeto, como que ela vai julgar a proposta e examinar se esse projeto é satisfatório ou não? A exigência, portanto, no edital, de que a proposta formulada pela administração envolva, ainda que não a elaboração de um projeto executivo final, mas que envolva algum tipo de estudo, ela não é suficiente se não houver um elemento que permita à administração, um elemento objetivo, avaliar a satisfatoriedade dessa oferta. E, portanto, a partir do pressuposto que a administração pública recorre à contratação integrada e semi-integrada, porque não tem condição de elaborar o projeto básico e o projeto executivo, alguém tem de fornecer subsídios para a administração pública não errar redondamente ao licitar com base nesses regimes. Uma solução é recorrer e impor a necessidade de uma manifestação de uma organização especializada. Outra hipótese é a conclusão de fases ou de objetos de contratos. E aí eu tenho um problema que é clássico de execução e gestão de contratos na administração pública, que todos nós sabemos que é uma dificuldade significativa. A administração pública nem sempre dispõe de pessoal, de verbas, de recursos para atender especificamente a verificação quanto à satisfatoriedade da prestação executada pelo contratado. E, portanto, remeter a atuação de uma organização
independente, que pode ser responsabilizada, inclusive, por defeito e falha no tocante a essa avaliação, é uma solução extremamente satisfatória para a administração, especialmente porque a administração não vai precisar, obviamente, fazer licitação para contratar um serviço dessa ordem. Esse serviço é contratado diretamente pelo particular. E esse é um modelo clássico dentro do sistema privado, em que a seriedade da atuação dessas organizações é essencial para que elas não sejam reprovadas pela opinião pública, execradas pelos órgãos de controle da sua própria atuação e responsabilizadas civil e penalmente pelo defeito eventualmente verificado. E a terceira hipótese, a avaliação da qualificação técnica, é um outro problema que a administração tende a enfrentar mais cedo ou mais tarde, que é encontrar uma solução mais satisfatória para os requisitos de habilitação técnica, sob pena de ela limitar de tal modo o acesso à disputa que ela acaba, às vezes inconscientemente, inclusive involuntariamente, criando um cartel ou reduzindo de tal modo o universo de possíveis licitantes que a temática do preço ela é inflada e, portanto, a avaliação no tocante a esses dados pode ser feita de um modo muito satisfatório. Há uma outra hipótese prevista no artigo 42.3, inciso 1º, que se refere a casos de compras em que há dificuldade da identificação do produto. O caso específico é aquelas hipóteses de similaridade de marca, e a hipótese de saber se algo é similar é uma dificuldade significativa. Teoricamente, qual é o critério para saber se algo é similar a uma caneta Bic? Como que se faz para saber se é similar? Não, é parecido. Sim, parecido em que ponto? Tem um corpo plástico? Ela escreve? É óbvio que não é isso a similaridade. E, portanto, a administração pública, quando ela elege a marca como padrão de qualidade e admite similar, ela tem uma dificuldade significativa para determinar o que é similar e, portanto, a certificação por meio de uma organização independente da similaridade é uma grande solução para a administração pública evitar dificuldades no julgamento de propostas e assim por diante. E, em outros casos, o edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a certificação da qualidade do produto. Ou seja, dispensando o inferno que é para a administração pública também ficar realizando o exame de amostra. Ao invés de você ter, no âmbito de uma licitação, sempre um exame de uma amostra, é perfeitamente possível que se remeta a aceitabilidade da proposta a uma certificação de qualidade, o que simplifica enormemente a vida da administração pública, especialmente porque a certificação pode tomar por base padrões, deve tomar por base padrões objetivos fixados pelo próprio edital. Ou seja, nesses casos, eu tenho uma sucessão de situações em que a dificuldade prática ela é transferida da administração pública para um particular, para um terceiro. Em suma, eu tenho nessas hipóteses o recurso ao conhecimento e à expertise privadas de tal modo que há uma possibilidade de redução do problema clássico da assimetria cognitiva, que é um tema central do tratamento e no aperfeiçoamento das licitações. Isso envolve a simplificação da atividade administrativa e a redução dos seus custos diretos, permite uma rapidez muito mais significativa no tocante à contratação, especialmente nos casos em que houver a chamada pré-qualificação objetiva que está prevista na lei. Existe, obviamente, o problema do controle do controlador, ou seja, como verificar a regularidade da atuação das organizações certificadoras. Esse é um problema que já se verifica de um modo intenso no tocante às auditorias externas, e, de modo genérico, tem sido superado pelos mecanismos da própria experiência privada. Existe, por outro lado, nessas auditorias, mais do que em qualquer outra empresa privada, a difusão dos requisitos de governança. Ou seja, os processos de auditoria eles são regulados por padrões internacionais que exigem a observância de procedimentos e o respeito a determinados padrões como indispensável. Isso tudo nos permitiria também um aperfeiçoamento das contratações públicas, superando as concepções tradicionais que são dotadas de uma burocracia inútil
e permitindo, afinal, que a administração pública possa realizar contratações mais vantajosas, que é o que todos nós pretendemos. Eram essas ponderações que eu tinha e vamos em frente participar do restante do painel. Muito obrigado. Excelentes considerações, professor Marçal, muito interessante. Fiquei aqui pensando aqui com meus botões o que o Tribunal de Contas da União nos falará sobre isso num futuro bem próximo. Ele é muito resistente a inovações, mas enfim, a gente já falou que controle e inovação não se equilibram na mesma balança. A nossa função aqui como novos juristas é tentar mudar, né, essa visão, essa ideia e essa insegurança que existe em relação às contratações públicas. E por falar em segurança, eu já vou puxar o gancho aqui para uma pergunta, né, que foi enviada aqui pelo Lincoln Lima de Faria, em que ele explica que ele trabalha em uma startup voltada para soluções tecnológicas para o serviço público e que ele tem muito receio em apresentar suas soluções para os entes públicos. E aí ele pergunta: a nova lei de licitações traz alguma segurança para o ente público e para as empresas privadas prospectarem suas soluções sem que isso seja visto como direcionamento em uma possível futura contratação? Professora Carolina, vou começar com você. Então, a lei ela trouxe a possibilidade, inclusive, a gente tem essa possibilidade tanto no PMI, né, que está expressamente ali, fala das startups, como a possibilidade de apresentar soluções, projetos inovadores de relevância pública, salvo o melhor juízo, é isso que o dispositivo fala, e que aí a administração, por exemplo, licitaria, o que me parece ser, assim, um pouco estranho, né? A pessoa apresenta um projeto, uma solução, etc e tal, gasta meses de estudo, e aí a administração vai licitar essa solução, sendo que o autor do projeto não vai ter preferência na contratação, a administração não está obrigada a licitar, então ela pode falar: parabéns, sua solução é inovadora, tudo de bom, e não licitar nada, e ele ficar sem qualquer coisa. Ele não pode cobrar nada do poder público por esses estudos feitos, né, realizados, e a única chance dele ter o ressarcimento em relação a essa solução apresentada, e especialmente com relação a startups, a gente tem um dispositivo expresso, né, que a lei, enfim, até define startup de uma forma, a meu ver, inadequada, mas de qualquer forma admite isso, e ele não vai ter, ele só vai ser ressarcido na hipótese da administração licitar pelo licitante vencedor, que pode não ser ele, porque afinal ele não tem preferência nenhuma naquilo. Então, sim, ela trouxe essa ideia. Agora, se vai ser uma ideia palatável para o mercado, tipo, eu não sei que tipo de pessoa ingressa com uma solução inovadora de relevância e interesse público para a administração, se ela não tem certeza da sua contratação, se outro pode realizar, etc. Então, eu fico pensando se esse foi um instrumento adequado para a busca de novas soluções. Porque quando você tem a possibilidade de outra pessoa executar aquilo que você gastou tempo, recursos, dinheiro realizando e não vai receber um retorno, pode nem nunca ser executado, me parece algo muito desvantajoso para o particular. O particular não entra num negócio para perder, né? Ele não dá ponto sem nó. Então, ou isso vai ter uma captura de interesses, alguma coisa escusa, e sim, ou eu não sei, tipo, eu estou pagando para ver, né? Então, essa seria uma possibilidade, aqui falando para o doutor Lincoln. A outra possibilidade, rapidamente, seria, sei lá, participar de um diálogo competitivo, né? Que pode. Aí sim é uma modalidade de licitação que vai ter contratação ao final, né? Não é que nem o PMI que pode não sair nada, mas vai ter uma contratação, mas não necessariamente você que apresentou a solução, digamos assim, mais adequada para a administração, depois de um diálogo, vai ser o vencedor na parte da competição. Então, apresentar soluções inovadoras, tecnológicas para o poder público, ainda, a meu ver, é temerário, porque não há garantia dessa contratação. Mas a lei é muito recente para a gente saber como vai ser desenvolvido isso. Eu não sei se eu, startup, apostaria minhas fichas assim no poder público, até gostaria que o poder público se modernizasse, etc. Mas eu
sim, um pouco, tem uma sensação que o poder público tinha que se modernizar um pouco de dentro para fora, sabe? Uma valorização mais direta do servidor público, das suas, aproveitando o dia do servidor público e das suas potencialidades, né? E não propriamente só utilizando a iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem um intuito muito diferente, né, da administração pública. E não tem nada de errado nisso, ela visa o lucro, mas a administração pública visa o interesse público. Então, você tem ali uma dificuldade, né, de trabalhar os dois âmbitos, colocando o particular meio como um parceiro, porque ele é um contratado da administração, ele tem os interesses dele e a administração tem os interesses públicos, que não são os dela, que são os interesses de toda a sociedade. Aí, aqui eu já tenho uma dificuldade, Dr. Lincoln, mas assim, essa é a minha opinião, já uma opinião de quem não vê essa aproximação, essa relação como uma relação que seja frutífera para a administração. Muitas vezes ela é só frutífera para o particular. Interessante essas ponderações, interessante o questionamento, só complementando aqui o que a professora Carolina falou, porque a nova lei, pelo menos, ela tenta estreitar algum tipo de relação de confiabilidade hoje com a contratada, com o interessado particular, que a gente não via. Posso fazer um complemento? Pode, professor, por gentileza. A temática, efetivamente, ela é central para a vida moderna. Você tem de participar da inovação e startups são figuras essenciais. Depois da edição da Lei 14.133, foi editada a Lei Complementar número 182, que trata das startups e que tem um regime de contratação peculiar e diferenciado que todos nós estamos tentando entender ainda, porque está em uma previsão, inclusive, de contratação direta e, eventualmente, né, algum tipo de proteção para os inovadores. É claro que existem todas as dificuldades que a Carolina ponderou relacionadas com, em última análise, com o conflito da administração pública entre o risco do prejuízo e a potencial vantagem se der certo. E o grande problema das startups e das inovações é que uma parte significativa delas não dão certo. Ou seja, quando a administração pública vai fazer um contrato que envolva inovação, ela tem de ter interiorizada a consciência de que pode ser que não dê certo. E se não der certo, ela vai ter que pagar do mesmo jeito, mesmo não tendo dado certo, porque faz parte do investimento. Ou seja, inovação significa investimento. Investimento significa risco. E risco significa a possibilidade de não dar certo mesmo. Então, se eu imaginar que a maior parte das startups não dão certo, lamentavelmente, ou seja, em termos estatísticos, a maior parte não dá certo, a administração pública assumir isto acaba sendo uma questão, um conflito sério com o desperdício do recurso público, porque, eventualmente, o valor vai ser perdido. Então, nós estamos dentro de um modelo que eu acho que ainda está sendo construído a partir da legislação específica, e a temática, acho que vai dar margem a quase um regime diferenciado semelhante ao da Lei Complementar 123, que tratou de microempresa e empresa de pequeno porte, e, aliás, o conceito acaba sendo incorporado na Lei das Startups, na Lei Complementar 182, e eu acho que nós ainda estamos engatinhando nesse tema e vai ser necessário, talvez, fazer um monte de congressos sobre startups para a gente poder desenvolver, pelo diálogo, uma compreensão, trazendo, inclusive, os órgãos de controle do Tribunal de Contas para compartilhar dessas nossas inseguranças e angústias. Perfeito, professor. Um congresso de inovação sobre inovação, são muitos anseios, é um tema sensível, e o professor adiantou que eu iria comentar aqui sobre as startups, né? Nós temos uma previsão, né, diferenciada em relação a como acontecerá a contratação em relação a essas empresas, mas nós temos, pelo legislador, uma abertura de uma confiança, de um consensualismo que não existia anteriormente e que acontece, sobretudo, na fase de planejamento, né? A fase tão importante para a administração atuar
de forma efetiva, de forma positiva, para as contratações elas chegarem ao objetivo final de forma eficaz. E aí a gente tem a administração buscando no mercado aquilo que ela não consegue ou que ela não dá conta de fazer. Mas é claro, tudo dentro do equilíbrio, como o professor Marçal falou, existem os custos e a justificativa dos custos, né? O orçamento ele é limitado e eu tenho que pensar no custo-benefício, principalmente quando a gente lida com dinheiro público. Então, é uma questão muito interessante. Nós tivemos um outro questionamento aqui. Posso complementar, Mônica? Claro, Marilene, fica à vontade. Parabéns, né? Em primeiro lugar, Lincoln, a pergunta é bastante pertinente. Antes de responder, eu queria trazer aqui um pedaço da letra do Chico Buarque, Fado Tropical, que diz o seguinte: se trago as mãos distante do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se o meu coração nas mãos estreito, assombra-me a súbita impressão de incesto. Por quê? Porque, mais ou menos, eu acompanhei essas discussões lá no Congresso, é como se fosse um tabu, um incesto, uma conversa da iniciativa privada com a administração pública. Então, nessas discussões, o que é que se falava? Não, a gente precisa dessa comunicação, a gente precisa se comunicar com a administração pública e sem correr risco. Se a gente não tiver um dispositivo na lei, né, colocando essa conversa em termos já previstos na lei, o que vai acontecer? Estava conversando com o dono da empresa tal, está tendo direcionamento. Então, aí o que se pensou para diminuir essa assimetria de informação, né, para a administração e colocar, né, trazer para dentro de si a expertise da iniciativa privada. Então, para isso se imaginou essas duas soluções, que foi o diálogo competitivo, né, que tem aquela fase de diálogo preliminar em que os interessados, né, vão oferecer soluções para um determinado problema, né, uma solução inovadora. Aí a gente tem uma licitação mesmo, né? Ou, conforme a Carol já tinha, né, explicado, a gente tem um procedimento de manifestação de interesse chamado, né, o PMI, né, que é como é que fala? É um instrumento auxiliar, né, das licitações, que aí não é uma licitação em si e tem essa desvantagem de realmente a empresa ter que trabalhar, ela ter os custos, né, de trabalhar numa solução inovadora e não ter a garantia que depois vai haver o procedimento licitatório. Então, esses dois instrumentos, eles foram pensados justamente para evitar isso que você está falando na sua pergunta, né? Evitar que isso seja visto como direcionamento em uma possível futura contratação. Inclusive, numa das aulas que eu estava dando sobre essas duas possibilidades, né, a gente aprende muito com os alunos, né? Impressionante, porque teve uma aluna que falou assim: professor, mas esse diálogo já acontece. Né? Quantas vezes, aí ela falou que trabalhava muito tempo, né, no departamento de licitação, quantas vezes a gente não sabia direito o que ia licitar, chamava a empresa para conversar. Então, esse diálogo, já existe esse diálogo já. Então, o que está acontecendo agora é tornar esse diálogo, colocar ele regulamentado dentro da lei, incentivar mais essa cultura, porque, na verdade, também para licitações mais complexas, a gente já tinha a possibilidade até de audiências, né, de consultas públicas. Então, assim, é mais um instrumento para diminuir a disparidade, a assimetria informacional entre a administração pública e a iniciativa privada. E aí, a Carol já falou, né, mas tem um dispositivo ali, eu até anotei aqui, eu acho que é o artigo 81, né? O artigo 81, parágrafo 4, né, que diz que pode ter o procedimento de manifestação de interesse exclusivo para startups. Então, a sua preocupação agora, ela está sendo tratada pela nova lei de licitações de forma a realmente evitar justamente que seja visto como um direcionamento, né? Uma conversa entre representante de empresa e não sei, de repente alguém, né, que cuida lá das licitações, um servidor público que cuida dessas licitações. Mas era isso que eu queria complementar, Mônica. Perfeito, Marilene. Aproveitando que você se manifestou, Marilene, eu queria colocar uma pergunta para você. A gente está falando aqui de concertação, mas, né, em relação à administração pública e o particular, e eu queria saber a sua opinião em relação a uma concertação em relação aos entes públicos, quando a gente fala do PNCP, né, o Painel Nacional de Compras, Painel Nacional de Contratações Públicas. Se na sua opinião, ele seria um instrumento para a efetiva concretização
do federalismo efetivo de cooperação entre os entes públicos. Sim, eu vejo ele exatamente, a leitura que a gente faz é que esse portal, como ele vai conter informações, né, de todos os centros, de todas as esferas da federação, então, de uma certa forma, né, no sentido de conter detalhes, informações que podem ser consultadas, né, por qualquer município pequeno, às vezes o município pequeno não tem estrutura, o PNCP vai possibilitar, né, vai oferecer várias funcionalidades que o município de outra forma não conseguiria. Então, ele vai poder realizar licitações eletrônicas por meio da funcionalidade oferecida pelo portal. O portal vai ser gerido pela União, que evidentemente tem mais condições financeiras e tecnológicas de ofertar, de disponibilizar, e eu vejo como muito positivo, né? A gente teve uma discussão sobre cooperação, né, sobre federalismo de cooperação agora, durante a pandemia, isso foi muito discutido, né? Que, em termos de política de combate ao coronavírus, então se levou muito isso, por que a gente não tem uma cooperação ao invés da União brigando com, né, União, evidentemente, pelos seus representantes, né, brigando com o Estado, brigando com governadores. Então, não foi esse o modelo que o constituinte originário queria, né? Ele queria realmente, quando foi estabelecido, inclusive como cláusula pétrea, ele queria fortalecer aquela coisa, né, que juntos União, estados e municípios são mais fortes, né? Um município, ainda mais no Brasil, com tanto, né, com realidades municipais em que realmente tem municípios extremamente precários, sem estrutura de pessoal, inclusive em termos de licitação, é uma preocupação, porque a gente tem notícia de pregoeiro com formação em enfermagem, do segurança que vai fazer às vezes de pregoeiro, porque não tem estrutura. Então, vem muito bom tempo essa integração, né? Essa integração informacional que vai ser propiciada pelo PNCP. Eu vejo, sim, como uma bela solução para fortalecer o federalismo de cooperação. Perfeito. Vou fazer uma pergunta para a professora Carolina, que ela está caladinha assim, tá prestando muita atenção. Vou fazer uma provocação para ela. A gente falou em PNCP, né? É uma das modalidades aí que foram trazidas na nova lei para dar ensejo aos princípios da transparência, da publicidade aí, do próprio princípio democrático da Constituição. Eu queria saber da professora Carolina quais outros mecanismos de inovação que ela verifica na nova lei que seriam favoráveis a essa ampliação da publicidade, do princípio da transparência, dessa ideia do próprio controle do particular, do controle social. Olha, eu vou ser sincera, eu acho que o PNCP justamente foi a ideia de que qualquer um de nós pode acessar e ter acesso a essas funcionalidades. Ele está muito precário, né? Você consegue publicar extrato de dispensa lá e olha lá, só. Então, assim, o que acontece? Ele é muito novo para a gente achar que a gente vai ter um controle social efetivo da população pelo PNCP. Não, na verdade não vai ter, porque a gente não tem um senso de cidadania, o cidadão brasileiro, de acompanhar contratações públicas, de verificar sobrepreço, de verificar superfaturamento, a gente não tem. Então, realmente existirá o PNCP e, por exemplo, você tem publicação, né, no sítio eletrônico oficial da entidade licitante, você continua a publicação em jornal de grande circulação, então você vai ter alguns instrumentos aí, digamos, que dão ampla publicidade. Mas, assim, o problema é cultural, né? Eu não acho que a gente vai acompanhar, não vai ter efetivamente um controle social, como poderia ter, uma vez que está à disposição ali do público, qualquer um pode acessar. Mas eu não acho que a gente tem essa cultura de verificar contas públicas, verificar gastos públicos, né? A gente vê, por exemplo, quanto custa uma geladeira? Quanto custa uma geladeira dessa branca que você compra em qualquer lugar, Magazine Luiza, Walmart, etc. Uma geladeira branca custa R$ 1.300, R$ 1.400. Quanto o MEC pagou por cada uma das geladeiras que ele adquiriu? R$ 5.800. Estava à disposição? Estava no site do Comprasnet? Estava. Alguém fiscalizou? Então, assim, eu pergunto isso porque existe essa ferramenta, mas não existe uma cultura de fiscalização social. Então, a nova lei, ela trouxe possibilidades, né? Ela tem potencialidades. Ela é ruim, tudo e tal, eu não achei que ela foi disruptiva, acho que ela podia ter sido muito melhor do que ela veio, mas, assim, tem potencialidades, mas eu acho que é um problema cultural,
a gente continua olhando os recursos públicos como algo alheio e não como algo nosso, né? Nós somos donos dos bens públicos, a sociedade. Não, a gente olha e fala, é do Estado. Não, se é do Estado, não é meu, então tudo bem. Então eu vejo assim, doutora Mônica, não tenho esperanças de que isso melhore o controle social, não, né? Eu não vejo dessa forma. Perfeito, Carolina. Na sua fala aqui, eu fiquei lembrando de um artigo da nova lei que tenta, né, minimizar os efeitos, por exemplo, das suspensões das obras públicas, que é um dos grandes gargalos que a gente tem no Brasil, principalmente com a mudança, né, dos agentes políticos. E aí veio uma tentativa do legislador de deixar isso bem claro, de que isso não vai ser justificativa para haver, né, suspensão de obras, e se ocorrer, vai ser necessário que o gestor, passado um mês, ele coloque uma plaquinha lá, que ele justifique, que ele fale quanto do dinheiro ficou parado lá durante essa suspensão, quanto dinheiro vai precisar ser utilizado daqui para frente, de quem foi a responsabilidade pela parada da obra, né? São tentativas. A obra tem que estar filmada, né? Você tem que deixar uma câmera lá filmando, mostrando para o público no PNCP. Enfim, isso não sei se isso vai ser concretizado. Até que ponto, né, isso vai realmente ter efeitos positivos? A gente espera que sim, a gente espera que, pelo menos pelo fato, né, do gestor ele estar exposto, né, esse tipo de fiscalização, ainda que ela vá acontecer a conta-gotas, né, que já é uma esperança que nós temos de que, né, um mundo melhor, como diz a Carolina, dias melhores virão, né, Carolina? Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para o professor Marçal. Professor Marçal, o professor acredita que a exigência de que o agente de contratação seja um servidor efetivo invadiria a competência legislativa dos entes subnacionais? Bom, a questão da definição dos limites da competência legislativa da União para normas gerais é uma questão de solução teórica impossível. A meu ver, parece claro que não tem como você determinar o que é norma geral e o que é norma especial, não geral, e sob um prisma teórico. Todas as tentativas, desde que a figura de norma geral apareceu na Constituição brasileira, muito antes da Constituição de 1988, desde que isso foi estabelecido, a gente vem discutindo. Tal. Eu me lembro dos bancos da PUC, o professor Geraldo Taliba discutindo o conceito de norma geral de direito tributário, dizendo, olha, isso não é norma geral de direito tributário, aquilo é norma geral de direito tributário. E o tema vem sendo discutido desde então, e, portanto, o Supremo Tribunal Federal já adotou várias decisões, mas nunca definindo em termos teóricos e abstratos qual é o limite da competência da União para editar norma geral. Eu tenho uma teoria, que é uma teoria como de diferentes outros autores, têm diferentes teorias, mas a minha constatação um pouco cética e prática, já que a Carolina iniciou esse critério de avaliação da realidade da lei, ou seja, o que é possível nós esperarmos efetivamente na realidade, é que norma geral é basicamente aquilo que a União diz que é norma geral. A União define na lei e diz, isso é norma geral, ponto. Só vai haver um controle quando a avaliação da União for absurda. Quando ultrapassar o mínimo de autonomia federativa que é indispensável à sobrevivência de estados, distritos federais e municípios em face da União, como entes políticos dotados da sua própria existência. Nesse contexto, essa exigência se configura, que você referiu, ela se configura como uma invasão insuportável da autonomia federativa dos estados e municípios? Não, não se configura. E, portanto, eu acho que, muito embora haja argumentos teóricos muito bons para dizer que não é aplicável essa regra a estados, distritos federais e municípios, eu acho que, no final, o Poder Judiciário não vai dizer que isto é uma norma
federal apenas, aplicável somente à União. Mas é claro que você vai sempre o argumento, sim, mas e se o Estado, o município, a unidade não tiver disponibilidade de aplicar? Então não aplica. Ou seja, você vai ter uma interpretação norteada pela razoabilidade. Se não existir um número suficiente de servidores em condição de preencher os requisitos da lei, você não vai ser obrigado a fazer um concurso público só para poder botar um sujeito lá para integrar a comissão de licitação. Você terá de ter uma interpretação razoável em face disso. E, portanto, se eu tiver um pequeno município, uma pequena unidade administrativa que vai realizar a contratação e não tem a condição de preencher o requisito, ela deve motivar e justificar, dizendo que não tem servidores públicos que preencham esses requisitos e que, portanto, ela não vai atender isso. Fora daí, eu acho que ela terá de atender. Posso complementar, Mônica? Pode. É interessante, né, essa questão de servidor público efetivo, né? A gente sabe que as realidades municipais são bastante precárias, né? E aí eu tive notícia já que estão desenhando um ADIM para entrar contra o dispositivo, porque a lei ela dá um prazo de 6 anos para pequenos municípios se adequarem à prescrição da lei, o que incluiria ter servidor efetivo, né, cuidando da parte da licitação. Então, já ouvi que, não, vamos fazer uma ADIM, porque 6 anos é um absurdo, a Constituição já exige, já tem o princípio constitucional do concurso público. Aí eu queria trazer outra experiência aqui, que eu tenho lidado com municípios, né? Aí eu estava num evento de vereadores, e aí vem um vereador e fala assim, doutora, é um absurdo, o Ministério Público obrigou a gente, os órgãos, a contratarem os servidores concursados, e a gente teve que demitir os comissionados. Tem como fazer alguma coisa contra isso? Eu falei, como assim? Não, porque os concursados vieram tudo de fora do município, e agora a gente tem um problema sério, a gente está com um monte de desempregado, sem ter o que fazer no município. Sabe? Então, a gente vai conhecendo as realidades do interior do Brasil, e você fala, gente, sabe que não é tão simples assim? Não é tão simples assim. Beleza, tem ali na Constituição, é lindo, vamos fazer concurso. Está todo mundo desempregado. A maioria do município é todo funcionário de órgãos públicos municipais. Como é que você faz? Faz concurso, gente. Concurso é o único método de ingresso isonômico e democrático que eu conheço. Tem que fazer concurso para agente de contratação. Eu sou totalmente favorável, né? Aquela coisa de advogado que é contratado por município, isso tem que ter procurador para defender os interesses do município. Então, assim, qual município não tem contratação? Se ele é uma unidade gestora, ele tem contratação, ele tem que contratar. Então, isso é uma coisa cotidiana, corriqueira, etc. e tal. Eu defendi isso no meu doutorado, na minha tese de terceirização, falando, peraí, se a administração precisa disso cotidianamente, não faz sentido ela não abrir concurso. Por que ela vai, eventualmente, o que ela gasta com o concurso é tão diferente assim do que ela gasta para contratar uma pessoa com cargo em comissão? Então, acho que o problema é a forma de ingresso. Uma é uma forma totalmente parcial e a outra é uma forma imparcial, porque a gente vai buscar aquele que não cumpre o princípio da isonomia, né? Eu acho que tem que fazer concurso mesmo, tinha que ser tudo concursado. Não deveria ter cargos em comissão para muitas das situações que a gente vê que cotidianamente são preenchidos, que nem a professora Marilene falou, né? Pô, o que a gente vai fazer com agora? Vai todo mundo ficar desempregado? Estuda, presta concurso, vai para o emprego na iniciativa privada. A ideia é que você tenha a obediência ao princípio da isonomia. Essa é a minha opinião. E é interessante que a lei coloca, né, pontua a ideia da governança nas contratações. Então, talvez, sempre existe a desculpa nos pequenos municípios de que é muito difícil a gente planejar, é muito difícil falar em governança, e aí você vê o resultado, né? Todo mundo que é força de trabalho no município está lá em cargo comissionado. Talvez se a governança fosse diferente, a gente teria outro tipo de força de trabalho ou as pessoas fazendo concurso. Que se não fosse concurso, nós teríamos o desenvolvimento de outras capacidades laborativas. Por que todo mundo no município tem que trabalhar na prefeitura? Né? Por que a gente não desenvolve, né, o poder econômico lá naquele pequeno município? É claro que existem né, os municípios e os municípios, a gente sabe disso. Né? Eu venho do Nordeste, eu sei que a situação é bem diferente. Mas muito disso não é desculpa. Eu não consigo implementar esse tipo de governança, porque a gente não tem dinheiro. Às vezes, a vontade política muda uma realidade inteira.
de uma Porque aí população. o gestor municipal, ele vai perder uma força eleitoral também, né? Que aqueles Mas aí, servidores. às vezes, é bom a renovação, né? Eu acho que tudo é uma consequência interessante, né? Do que a gente, às vezes, costuma deixar acontecer, porque a gente já está acostumado. Então, é sair mesmo daquela esfera de conforto e ver o que vai acontecer. E, de repente, vai mudar o gestor, as pessoas vão mudar de profissão, eu vou ter uma especialização na administração pública municipal e eu vou parar de, às vezes, ir até o governo federal com aquele pires na mão, pedindo aquele 1% das transferências voluntárias e viver da dependência. Eu acho que tudo pode acontecer, gente. Vamos pensar positivo. A nova lei, diferente da Carolina, eu acho que a nova lei tem muita potencialidade. Eu acho que o problema é cultural mesmo. Eu acho que se as pessoas implementasse pelo menos 10% do que o legislador pretende que seja implementado, eu acho que a gente tiraria muita bunda da cadeira e estaria, né, com esse país caminhando a passos largos, diferente do que a gente tem por aí. Mas, enfim, parando de falar de política, eu queria colocar aqui uma pergunta para a professora Carolina também, que o Henrique Antunes Figueiredo fez a respeito do marketplace. Ele falou o seguinte: o marketplace empodera demais a pessoa responsável pela compra. Quais as medidas seriam necessárias para controlar conluios, Carolina? Essa é uma pergunta muito boa. Começar que aí já o doutor Henrique aqui já me dá o gancho para falar que precisa efetivamente ser um servidor público concursado, né? Para que você consiga ter as responsabilidades inerentes aí de quem é servidor público e sofre as penalidades mais cruéis que podem existir em termos de cassação de aposentadoria, aquilo que você contribui, você ainda perde, tudo e tal, enfim, todas essas coisas. Mas Reforma administrativa, tudo exato. Então, se ele empodera demais, olha, eu entendo que não, porque a pessoa não vai escolher o objeto pelo gosto dela. Ela vai escolher, dentro daqueles todos possíveis, ela vai escolher o quê? Aquele que tiver o menor preço. Ela tem que printar a tela, como a gente faz para caso de passagens aéreas, né? No programa do governo federal, que você precisa viajar com o servidor. Você pega as credenciadas lá, precisa as concessionárias de transporte aéreo de passageiros, e elas estão credenciadas. Aí você entra no programa do governo federal e fala: preciso deslocar um servidor de Minas para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Aí você vê, naquele dia, naquele horário, qual é o que tem o menor preço. Printa a tela e adquire. Eu diria que teria que ser esse mesmo tipo de situação. Você olha o produto que você precisa, vê pelo preço, printa a tela para mostrar que aquele é o mais barato e compra. Claro que aí eu diria que o doutor Henrique tem uma razão com relação a assim, mas esse aqui parece melhor que o outro. Eu não tenho certeza. Então, tudo isso tem que estar muito bem justificado. A forma de evitar conluio é a motivação. É de você motivar e mostrar, olha, eu adquiri aquele que melhor atendia às necessidades da administração. Aí talvez na motivação não seja uma coisa tão célere, né? Quanto você comprar e dar 3 cliques e aquele negócio chegar na sua casa. Mas pelo menos já é um passo a mais do que fazer um edital, publicar 8 dias úteis, aguarda as propostas, analisa propostas, lances, etc. Então, nesse aspecto, ele é mais célere, mas a motivação não pode deixar de existir. E acho que há um método ali seria motivar, não sei, professor Marçal, o senhor concorda ou assim, eu estou olhando a cara do professor Marçal para ver se ele faz assim. Estou ouvindo e tal. Eu não sei se você sabe, eu escrevi há muito tempo atrás um artigo que o meu sonho era que a administração pública acabasse com licitação e comprasse pela Amazon, que na época era o que existia ainda. Então, eu concordo plenamente com as tuas propostas, que são muito mais desenvolvidas do que uma meditação assim apressada, e é claro que cada vez que você reduz o controle de cunho burocrático, você tende a incrementar o controle de eficiência. Ou seja, além da motivação, você tem que demonstrar, basicamente, que aquela contratação foi vantajosa, foi a mais vantajosa dentro das perspectivas. Ou seja, a motivação ela vai ter de indicar que não havia, dentro do cenário no momento da contratação, uma solução, uma alternativa cognoscível pelo agente mais vantajosa. Ou seja, o controle tem que ser pela eficiência. Você vai, se ele tem possibilidade de realizar o conluio, eventualmente tem, e até é possível que esse conluio aconteça, só que ele vai ter de ser
ignorado, por assim dizer, na medida em que ele produza a solução mais vantajosa para a administração pública. Em última análise, se é uma questão lamentável essa, mas pode ser que a ideia de isonomia acabe sendo deixada em segundo lugar na seguinte questão: o acesso de todos tem de ser idêntico, o levantamento dos preços tem de ser objetivo e isso tem de ser comprovado. Normalmente não vai haver um conluio se o sujeito tiver que oferecer o menor preço. Mas eu não posso deixar de considerar que isso vai acontecer. Só que, eventualmente, ainda que eu tenha uma licitação, o conluio pode acontecer. E, normalmente, quando o conluio acontece dentro de uma licitação, ele acontece, além disso, com um prejuízo para a administração pública. Portanto, a gente está diante de um desafio de reconstruir o próprio conceito de licitação e de vantajosidade para a administração pública. Excelentes reflexões, esse debate está excelente, pena que o tempo nos exige que nós nos dispersamos. Gostaria de agradecer a presença dos palestrantes, gostaria de abrir, né, para que todos pudessem fazer suas considerações finais e pudessem se despedir, já agradecendo desde já também a professora Veida, que está aqui conosco, se quiser também dar suas palavras finais, pode ficar à vontade. Professora Carolina, eu vou começar pela mesma ordem, depois a professora Marilene, por fim o professor Marçal, professora Veida, se assim o desejar. Minhas palavras finais são de agradecimento, né, de ter participado de uma mesa tão com conhecedores profundos da matéria, né? A gente fala, o Papa da Licitação está aqui nessa mesa, a gente aprende todo dia e é um tema em construção. Então, a gente vai ainda ter que, dentro da administração pública, penar bastante para conseguir fazer com que as aquisições deem certo, né? A gente tenta e a gente vai batendo cabeça, mas eu tenho esperança. Eu acho que a gente pode começar a pensar aí num futuro melhor para as licitações públicas. A lei podia ter feito isso de uma forma muito mais direta? Podia, não fez. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem um caminho aí para perseguir. Vamos ver no que vai dar. E aí, de novo, mandar um beijo, mãe. Amanhã a gente se vê, dizer que minha mãe é linda, como vocês estão vendo, e deixar um beijo aqui para todos. Muito obrigada. Bom, eu queria começar minhas considerações finais dizendo que eu estou muito aliviada, que eu nem acredito que eu sobrevivi a um painel com a professora Carolina Zancana e com o professor Marçal sob os olhares da professora Veida. Então, depois disso, eu acho que eu estou preparada para um tufão, para uma tempestade, para qualquer coisa. Sobrevivi. Agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, realmente foi muito engrandecedor, foi maravilhoso participar, né? E dizer que eu sou otimista, eu acho que a lei vai sim induzir uma mudança cultural, acredito nisso. Eu vejo essa mudança cultural lá dentro da Câmara dos Deputados, o controle social está cada vez mais sufocante, no bom sentido, então o parlamentar ele recebe mensagem pelo direct do Instagram, e aí ele posta um vídeo, rapidinho chega, tem a like, o pessoal está começando a se atentar, então acredito nessa lei como um indutor da mudança cultural. Eu sei que as realidades são muito diferentes, mas eu sigo otimista. Pode demorar um pouco, mas ela pode ser o primeiro passo para essa mudança que a gente deseja, né? Para esse controle, para essa maior participação da sociedade nos negócios públicos. Professor Marçal. Eu manifesto também o meu agradecimento, honra e satisfação de ter participado desse painel e de continuar nesse processo de discussão, que eu tenho dito que a Lei 14.133 não é apenas a Lei 14.133, mas é a Lei 14.133 e o conjunto das meditações, das experiências concretas que o povo brasileiro produz a propósito de licitação e contratação pública. E, portanto, é um processo, não é um diploma, é algo que vai se fazer ao longo do tempo, e esse evento, que envolve também a lei de licitações, é indispensável, fundamental para produzir o aperfeiçoamento das licitações. Eu tenho a esperança de que, independentemente da lei 14.133, as coisas
evoluam de um modo mais satisfatório no tocante a licitações e contratações públicas, e quem viu a Lei 8.666 em 1993 e vê a Lei 14.133 agora, percebe uma diferença significativa, inclusive, especialmente cultural e civilizatória. Eu presto mais uma vez as minhas homenagens à professora Veida e deixo um grande abraço para toda a plateia, para todos que participaram, para todas que participaram também desse painel. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos pelas palavras elogiosas e dizer que eu me sinto muito bem quando eu assisto os painéis, porque o vício do advogado eu acho que é discutir, entendeu? Então, o IBDA dá essa possibilidade de trazermos ideias novas, de termos posições uns diferentes dos outros, e podemos continuar todos amigos, porque é isso que o direito faz, entendeu? Então, para mim, eu estou assistindo vários painéis, aquilo que é possível para mim eu assisto, e eu acho assim, interessantíssimo, porque em todos esses painéis, com pensamentos tão diferentes, você sai muito enriquecida, porque você vê partes que, com a sua visão, eu tenho uma visão até hoje de servidora pública, eu nunca poderia ter se eu convivesse só com servidores públicos, porque a cabeça é diferente, a cabeça de um particular é totalmente diferente do servidor público que visa sempre o interesse público. Então, para mim, é sempre um enriquecimento, eu gostei demais, porque o evento foi feito para mim, me senti super lisonjeada, agradeço a todos e um beijo muito grande na minha menina, que amanhã, graças a Deus, já vem para casa da mãe debaixo das asas. Muito obrigada, professora Veida. Sinta-se Marçal, privilegiada por esse evento, você merece, né? Você tem nos ensinado ainda, não nos ensinou, mas tem nos ensinado até hoje muito, e a Carolina deu um exemplo aí de não só como profissional, como escritora, mas também como pessoa, como ser humano. Então, e a Marilene colocou aqui, que simpatia, fiquei emocionada aqui. Queria só colocar que tivemos diversos elogios que foram colocados aqui, né, no chat, todo mundo ficou muito contente com a palestra, a professora Carolina, que foi muito tietada, e eu queria mais uma vez parabenizar o IBDA, principalmente por ver tanta acessibilidade feminina nas palestras, por ver as mulheres participando e o que as mulheres têm a dizer, que é tão bom, tão importante quanto o que os homens trazem aqui. Nós temos o professor Marçal, que é um símbolo, né, das contratações públicas, mas nós temos também a professora Carolina, a professora Marilene, a professora Veida. Então, né, a igualdade aqui nesses eventos faz com que a gente compartilhe, eu acho que mais essa beleza das opiniões dentro do público, dentro do privado, dentro do feminino, dentro do masculino, dentro das cores, dentro das escolhas. Uma vez eu participei de um evento que a Carolina terminou assim, um abraço a todos. Então, eu dou um abraço a todos, espero que a gente possa se ver tão logo no evento mais próximo. Uma boa noite a todos.